Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Eu sou o Rodrigo de Novaes Lima, médico, professor e escritor, e assino meus romances com o pseudônimo Corisco Moura. Hoje nós iremos falar de novo sobre a autora Lígia Fagundes Telles e particularmente sobre uma das grandes obras dela, o romance Ciranda de Pedra, que por sinal é o seu primeiro romance, né? Esse conteúdo ele vai estar presente tanto no canal do YouTube Corisco Moura, quanto, da mesma forma, no podcast Samba, Prosa e Rapadura. Então, Lígia Fagundes Telles, que, entre outros tantos méritos, escreveu o conto, e era uma grande contista, né, Antes do Baile Verde, conto esse que foi eleito o melhor conto do mundo, produzido no coração da ditadura, na época que o Brasil não tinha voz, e essa voz saiu para fora e ganhou um prêmio, né? O maior prêmio da época. Essa mesma Lígia Fagundes Telles, quando ela publicou, quando ela escreveu esse livro, Ciranda de Pedra, ela foi aclamada por grande parte da crítica, né? E, claro, porque é uma grande obra. E essa aclamação, ela acabou pavimentando parte do seu caminho, do seu glorioso caminho. Há alguns, como João Baldo Ribeiro e outros, que a consideram a grande dama da literatura brasileira. Eu adoro Lígia Fagundes Telles, eu adoro Clarice. No meu ponto de vista humilde, eu diria que as duas são as maiores protagonistas das nossas letras, né? Enquanto escritoras, né? Tá. Então, é, o romance Ciranda de Pedra é um romance de formação. Para quem não sabe, romance de formação é aquele romance onde nós temos um personagem principal e uma mudança. E ao longo do tempo esse personagem vai mudando vai cambiando as suas impressões a respeito dos diversos temas. Isso é um romance de formação, né? A gente tem, né, algo bem peculiar no romance da Lígia, que são as camadas, né? Então as camadas, nós temos primeiro a protagonista Virgínia. Ela, nas primeiras partes, ela está conversando com a Luciana, que é empregada, né? Você não sabe muito bem onde está, parece uma casa. E a verdade, ela é revelada em camadas. Uma camada, outra, a outra, a outra. Após cada revelação, há um desequilíbrio e você parte no segundo ponto, né? É uma grande autora, né? Que consegue versar muito bem, né? E trabalhar muito bem com as letras, né? E assim, esse grande romance, né? Ele tem, né, trechos muito bonitos. Eu vou ler um pedaço, um trecho. E para quem está nos acompanhando aqui, apenas um comentário. Claro, tem um outro spoiler, mas nós não vamos entregar grande parte dos spoilers aqui. Nosso objetivo não é estragar a leitura e não iremos estragar. Então vamos ler um pouquinho, um pedacinho desse lindo romance aqui. Travessão, veio uma fala, né? A cara dele, disse com voz quase inaudível. A cara. Repetiu ainda antes de sair. Virgínia debruçou-se na janela. As primeiras gotas de chuva começavam a cair. O relâmpago iluminou o jardim e pela última vez ela viu, sob a luz lívida do clarão, o vulto de Luciana, batido pela ventania. Quis localizá-lo, mas o vulto desapareceu de repente. Entrelaçou as mãos, os ombros sacudidos por soluços. Abre aspas. Papai, papai, chamou baixinho. Mas só o cipreste pareceu ter ouvido o apelo. Fez um meneio sobre o vento e em seguida curvou-se como um velho galhofeiro numa reverência. Aqui a gente faz um pulo aqui, nos diálogos aqui e continua, né? Então imagine ali, o relâmpago ilumina a empregada, a Luciana era empregada, daí tá à noite, daí passa o relâmpago, a Virgínia não enxerga mais a empregada andando na calçada. Continuando. Instintivamente, ela se voltou para a estante e procurou sôfrega o livro de capa preta. Achou logo, com suas letras de ouro, já gasto,
Bíblia Sagrada. Reviu aqueles lábios rígidos. Se um homem dormir com a mulher do outro, ambos morrerão. Apertou o livro tentando cravar as unhas na capa. Aproximou-se da janela e atirou-o com força na tempestade. Travessão. Lá de baixo alguém fala com ela, né, da casa grande do casarão. Virgínia, não está me ouvindo? Sentou-se na poltrona. Apanhou o livro que Daniel lhe dera e aconchegou-o contra o peito, como se quisesse aquecê-lo. Abre aspas. Fique com ele. Um dia você vai ler e vai gostar. Fecha aspas. Inclinou a cabeça para o ombro, entregando-se humilde àquela carícia que ele começara sem terminar. Abre aspas. Era meu pai. Então aqui é um trecho bem escrito, né? Mas quando vocês, para quem então, pode não parecer ter sentido agora, mas quando você pegar o livro e ler ali pelas tantas, né? É o fim da parte 1 do livro, você vai entender do que se trata. Eu quis só mostrar essa tranquilidade com que ela lida com as palavras, né? Ela trabalha também da mesma forma, né? Muito bem com os personagens. Nós temos a Bruna, uma manipuladora, dominadora, personagem tanto histérica, religiosa, hipócrita. Nós temos também Otávia, né? Uma personagem romântica, né? E ali existem as lacunas, né? Quando ela apresenta a Otávia, a gente tem as lacunas, nós não sabemos muito bem como é Otávio. E sobre essas lacunas, ela vai construindo o seu romance, né? Tá? Então temos também outro ainda, o Natércio, abre aspas, o pai, né? Tem outras lacunas aí, o que o Natércio quer, qual a relação com a Virgínia, né? Então, esse enredo, ele é inesperado, né? Tem várias reviravoltas que aquece o coração do leitor querendo saber o que vai acontecer. E assim, ela se ampara muito, a Lígia Fagundes Telles, essa técnica dela de escrever, e nos personagens complexos, lindíssimos, né? São gente com carne e osso, né? Então, tão bem feitos, né? Pessoal, por hoje é só. Eu falei um pouco sobre esse lindo romance de estreia da Lígia Fagundes Telles, que chama-se Ciranda de Pedra. É um clássico da literatura brasileira e latino-americana e vale muito a leitura. Grande abraço a todos, pessoal.